Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade, prosseguimento a essa aventura que nós estamos tendo sobre a jornada da fé. Nós já vimos sobre a porta, sobre o novo nascimento, a importância de se ter um coração ensinável, o desenvolvimento da nossa salvação, como nós podemos fazer isso. Na semana passada, ouvimos sobre o ser corpo, como que é importante o papel do corpo na vida de cada membro, ou seja, eu, você. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre empecilhos, ou seja, o que pode impedir o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento nessa jornada da fé. O processo de crescimento normal, ou seja, de qualquer criança que nós podemos observar, é progressivo e constante até atingir a idade adulta. Então, tem várias fases que nós podemos observar e nós mesmos passamos por essa fase. Nós temos a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, depois entramos no que nós chamamos de puberdade, depois adolescência, até a juventude e, finalmente, a idade adulta. Isso é o processo de vida que nós temos. Não é muito diferente na vida cristã, ou seja, na vida espiritual. Nós nascemos de novo como bebezinhos, precisamos de ser cuidado, precisamos de ser ensinado, nós precisamos de ser alimentado, precisamos de ser limpos. E isso é o processo da palavra de Deus em nós, é o processo do discipulado, e isso tudo vai levando-nos aos estágios diferentes da nossa vida cristã, ou seja, o desenvolvimento da nossa fé, da nossa salvação. É o que nós estamos chamando de jornada da fé. Quando uma criança não cresce, isso deve chamar a atenção dos pais. E eles começam a observar isso nos seus filhos, comparando os seus filhos com os filhos de outras famílias, de outros pais. E eles percebem que seus filhos estão ficando para trás de alguma forma. Isso deve gerar uma certa preocupação e busca por respostas. Existe uma doença, existe uma síndrome chamada nanismo, ou seja, crianças que não crescem. Então, isso deve levar seus pais a buscarem ajuda de profissionais, médicos, para saber o que é que está causando esse nanismo, ou seja, a falta de desenvolvimento na vida de seu filho, da sua filha. O crescimento espiritual pode ser comparado ao trabalho de um alpinista, a ação de um alpinista. O alpinista, ele tem um alvo, subir, escalar, e ele se desafia e desenvolve algumas técnicas para que ele possa chegar no ponto alto do desafio que ele estabeleceu para a sua vida. Nós precisamos também estar dentro dessa mesma função, ou seja, desse mesmo objetivo que um alpinista tem. O crescimento espiritual, ele precisa ser constante e progressivo, sempre para cima. Lembra-se, o nosso desafio é atingir a estatura de varão perfeito, ou seja, a vida adulta. Nós já passamos pelos estágios e agora nós precisamos chegar e produzir como um ser adulto, também na nossa vida espiritual. Se isso não está acontecendo, nós podemos comparar ao problema do nanismo, que faz com que uma criança não cresça. E eu quero te dizer que tem muitos crentes, muitos cristãos que sofrem desse problema, nanismo espiritual. Nós precisamos superar os desafios da nossa vida. E 1 João
capítulo 1, a partir do verso 8, nós encontramos esse progresso, né? Ou seja, como a nossa vida precisa ser progressiva, sempre para cima, né? Então nós vemos aqui, João, ele, na sua carta, que eu chamo de evidência de vida eterna, ele começa dizendo assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso aqui deve acontecer no novo nascimento. Verso 10, ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Em outras palavras, isso quer dizer que, mesmo quando nós confessamos os nossos pecados, esse é o processo da conversão, tá? Que nós já vimos lá no início, já refletimos sobre isso, nós não nos tornamos totalmente prontos, perfeitos. Não, nós vamos enfrentar, nós vamos encarar essa caminhada do crescimento espiritual, ou seja, do amadurecimento espiritual. E aí nós continuamos a leitura e diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, Jesus continua sendo a solução para o pecado, para a graça que nós precisamos no nosso dia a dia para sermos aperfeiçoados nesse processo de crescimento espiritual. Eu tenho observado que há 3 empecilhos que podem gerar esse nanismo espiritual na vida de uma pessoa e que, se não for tratado radicalmente, pode levar à morte espiritual. O primeiro desses empecilhos chama-se imoralidade. Nós fomos libertos do mundo das trevas. Quando nós adentramos o reino de Deus, como nós já lemos e ouvimos, que está escrito em Tessalonicenses, no capítulo 1, no primeiro capítulo, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, é ali que acontece a morte e o novo nascimento. Nos tornamos um novo ser, uma nova criatura, agora nascidos no reino de Deus. Então, as coisas que faziam parte da nossa vida neste mundo, como nós vimos também em reflexões passadas, em Efésios capítulo 2, que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, nas paixões carnais que nós vivíamos, Jesus nos trouxe a vida, a ressurreição, é o novo nascimento. Então, imoralidade não pode fazer parte da vida de uma pessoa que nasceu de novo. 1 Coríntios, nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 18 a 20, algo que deve chamar a nossa atenção de uma maneira muito relevante. Diz lá: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha, esta frase que é falada, repetida várias vezes no mundo: meu corpo, minhas regras.
não funciona para quem nasceu de novo. Este corpo aqui é habitação, precisa ser habitação do Espírito Santo. Então, as regras são as regras do Senhor. As regras são de Deus, porque este corpo é sagrado e precisa ser vivido com santidade. Quando o evangelho saiu daquele reduto, da esfera apenas dos judeus, alcançando os pagãos, os gentios, houve realmente uma tensão muito grande entre os irmãos judeus com os irmãos ex-pagãos, agora, convertidos, nascidos de novo, inseridos na família de Deus, ou seja, no corpo. Por quê? Culturalmente, eles eram bem diferentes dos judeus. Os judeus, desde nascimento, eram treinados dentro dos valores, dos padrões do reino de Deus. Mesmo que eles não vivessem aquilo, eles tinham esse ensinamento que se tornou parte da cultura deles. Já os gentios não, tinham uma cultura totalmente diferente e as paixões da carne, de uma certa forma, fazia parte da cultura deles. Agora, convertido, novas criaturas, nascidos de novo, eles estavam sendo discipulados à cultura do reino de Deus. E os judeus tinham a palavra de Deus, e os gentios agora estavam sendo introduzidos à palavra de Deus, como nós vimos que ela é apta para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, de maneira que todo homem, toda mulher de Deus seja totalmente aprovado para as obras do reino de Deus. Então, nós vemos lá em Atos, capítulo 15, verso 20, que Tiago, depois de uma grande, extensiva discussão com Paulo, com Barnabé, representando os gentios, mais os líderes que existiam em Jerusalém, eles chegaram a uma conclusão. Bem, gente, vamos aqui então escrever cartas aos nossos irmãos gentios, trazendo aqui alguns pontos que vão unir-nos, judeus, gentios, no corpo. E uma dessas regras que eles mostraram lá, que eles precisavam ser discipulados, ensinados, era a questão da prática sexual, porque no corpo isso não poderia estar acontecendo mais. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Nós encontramos escrito o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. As paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A nossa alma agora está no processo de ser santificada, purificada. E nós precisamos refletir isso na nossa própria carne, no nosso próprio viver. E Paulo também fala sobre isso, e ele chama a nossa atenção no que ele escreve lá para aos Gálatas, no capítulo 5, versos 16 e 17 de Gálatas, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês estarão acima da lei. Meus irmãos, imoralidade, o desejo pelas paixões da carne, fazem guerra contra a alma, contra o espírito. Porém, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nós precisamos tomar uma decisão radical e dizer não, porque
aquele que está em nós, o Espírito que ele fez habitar em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Imoralidade é a desonra do corpo, que, como vimos, é santuário, ou seja, templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo e precisa preservar isso. Macular o corpo, ou seja, contaminar o seu próprio corpo, é como expulsar o Espírito Santo. Deus é santo, santo, santo. Deus não pode ser, ele não é conivente com o pecado. Entendamos, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, novo nascimento leva-nos a crescer como nova criatura, ou seja, alguém que resplandece a imagem do seu Criador, do seu Redentor, daquele que é o Senhor da sua vida. A palavra de Deus nos traz muitas admoestações contra a paixão. É preciso ouvir, ter um coração ensinável. Lembra dessa reflexão que nós vimos lá atrás? O ter um coração ensinável. Nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Essa palavra paixão vem do latim e o significado dela é sentimento ou emoção levado a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Também significa amor ardente, inclinação afetiva e sensual intensa, afeto dominador e cego, obsessão. Isso está lá no dicionário da língua portuguesa de Aurélio. A gente precisa atentar para isso. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versos 32 e 33, nos traz uma admoestação séria. Diz assim: o que adultera está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha, nunca se apagará. Esta é uma situação como no alpinista que deu alguma coisa errada, ele caiu vertiginosamente. A imoralidade leva-nos para baixo. E se alguma coisa não acontecer radical, isso pode gerar a morte. Nós não podemos estar sendo passivos com isso. Outro texto que é muito importante que nós observemos é Paulo que escreve, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 8, que diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De forma que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Nós precisamos observar isto. É a vontade de Deus que nós vivamos assim. Paulo repete para o seu discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, dizendo: fugi da paixão da mocidade. Quando os jovens que não têm o temor de Deus, eles vivem na força hormonal, causando essa paixão, como nós vimos. Paixão é algo que sobrepõe-se
a lucidez e a razão. É uma obsessão, nós temos que fugir disto. Então, meus amados, imoralidade não pode fazer parte da vida de uma pessoa que nasceu de novo e cresceu e é um cidadão do reino dos céus. Nós precisamos entender isso e ter uma atitude radical. Mas algumas pessoas podem dizer, mas a carne é fraca. Pois é, que bom que a carne é fraca, fica mais fácil de você vencê-la. Já pensou se a carne fosse forte? Isso seria complicado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força, além da vossa capacidade de suportar. Antes, com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, que desculpa nós podemos dar para ser dominado pela paixão, a não ser que nós viremos as costas ao Espírito Santo que ele fez habitar no nosso corpo, para que ele fosse santo? Não tem jeito da gente justificar isso. Então, isso é uma queda vertiginosa que nós não podemos permitir que aconteça. Então, o primeiro destes empecilhos é a imoralidade. Nós temos que tirar isso da nossa vida, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele nos libertou do império das trevas, das paixões, levando-nos a um novo reino. O segundo empecilho, e nós precisamos entender isso, é falta de perdão, chama-se ressentimento. Perdoar para o cristão não é opcional, você tem que perdoar. Muitos cristãos caem vertiginosamente na sua conduta, na sua caminhada, na sua jornada da fé, por causa de ressentimento, ou seja, não consegue perdoar aqueles que feriram, pecaram contra ele, causaram-lhe prejuízo. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos, e perdoa-nos as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Isso está lá, no texto de Mateus capítulo 6, versos 9 e até o verso 15. Até o verso 13 é o Pai Nosso. E aí a gente já citou esse texto aqui, essa condição que nós estabelecemos, que Deus estabelece para nós. Os versos 14 e 15 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Agora, meu irmão, pensa, se Deus não te perdoar, como que você fica? Então, a falta de perdão, ou seja, o ressentimento, é como que você fechasse o canal de graça de Deus na sua vida. Quando nós fechamos a torneira da graça sobre nós, o chuveiro da graça sobre nós, nós ficamos totalmente sem condições de viver, de continuar crescendo. Como Deus, o Espírito Santo falou para Paulo, a minha graça te basta, porque todas as suas fraquezas são aperfeiçoadas pela graça disponibilizada para nós. Então, quando nós fechamos o canal da graça, do fluir da graça sobre nós, a vida fica muito complicada. E a falta de perdão gera isso. Nós temos na palavra de Deus lá uma parábola que Jesus propôs para os seus discípulos, que está lá em Mateus capítulo 18, a partir do verso 23 até o 31, que fala sobre o credor incompassivo. O que é isso? Este ser que
um rei chamou para prestação de conta, tinha uma dívida impagável. Ele não poderia pagar aquela dívida nunca. E aí ele clamou, pediu misericórdia, e aquele rei o perdoou de toda a sua dívida que era impagável, que se fosse vendido ele, todos os seus bens, a sua esposa, os seus filhos, ainda ficaria um débito, ele não conseguiria pagar. Mas ele foi perdoado. Aí ele sai, encontra um dos seus colegas que lhe devia uma soma irrisória, e este homem teve um coração endurecido e não quis pagar. Então, aquilo atestou contra ele, ele foi chamado de volta ao rei que o havia perdoado de uma dívida impagável, e esse rei lhe disse: você é um servo malvado, eu te perdoei daquela dívida toda, porque você não usou da mesma atitude de misericórdia, de graça sobre aquele que te devia? E o texto termina dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Nós precisamos ter um coração perdoador. A falta de perdão na vida de um crente, de um cristão, gera nanismo espiritual. E se isso não for resolvido, vai gerar a morte desta pessoa no contexto espiritual. Colossenses capítulo 3, verso 13, Paulo fala e ele reforça esse princípio. Ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós não temos a opção de não perdoar. Somos chamados a sermos imitadores de Deus como filhos amados, como nós vemos em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, que diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para dentro do nosso coração e ver se está tudo ok, se nós temos algum ressentimento, alguma amargura, alguma má vontade, alguma indiferença para com alguém. A falta de perdão bloqueia o fluir da graça na vida do cristão, gerando a morte por inanição espiritual. Nós precisamos evitar isso. Então, primeiro empecilho, imoralidade. Deus te libertou das trevas. Você agora está no reino de Deus, o reino da luz, o reino da santidade moral. Segundo empecilho, falta de perdão, ressentimento na sua vida. E o terceiro empecilho, que pode gerar esse nanismo espiritual, é o falar injurioso. O que seria isso? Pelo falar, somos cheios do Espírito Santo, você sabia? Também pelo falar, podemos entristecer o Espírito Santo, afastando de nós. Nós vemos isso lá em Efésios capítulo 5, verso 18 e 19, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma maneira que uma pessoa é embriagada pelo que entra na boca, nós podemos ser cheios do Espírito pelo que sai da nossa boca.
Mas no capítulo 4, verso 30, ele diz, verso 29 e 30, capítulo 4 de Efésios, verso 29 e 30, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Meus irmãos, este assunto sobre como devemos falar, ele é um dos mais extensos na Bíblia. Nós vemos a repetição disso de uma maneira incrível. E nós precisamos, ou seja, nós precisamos ter um coração ensinável, nós precisamos prestar atenção nisso. A disciplina e a sabedoria no falar é um dos assuntos mais presentes nas Escrituras. Só no livro de Provérbios, e eu já meditei bastante no livro de Provérbios, eu anotei 118 versos que nos ensinam como deve ser o nosso falar. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso deve chamar a nossa atenção. Provérbios capítulo 17, verso 28 diz: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Ou seja, não vai falar coisa boa, mas também o que é ruim ele não vai falar. Então, ele pode ser interpretado como uma pessoa sábia. Mateus capítulo 12, verso 37, Jesus fala para os seus discípulos. Ele diz que pelas palavras proferidas seremos justificados ou seremos condenados. Então, isso realmente está diretamente implicando no desenvolvimento da nossa salvação. Tiago, capítulo 3, verso 10 a 12, diz que uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Isso deve chamar a nossa atenção. Quer dizer, essa mescla, essa mistura de impureza com pureza não pode acontecer, porque não é normal, não é aceitável. Mateus capítulo 12, verso 34, Jesus continua ensinando os seus discípulos e ele diz: a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, a maneira como nós vivemos, nos relacionamos, nos comunicamos com aqueles que estão ao nosso redor, vai trazer uma revelação muito fiel de quem nós somos por dentro. E por dentro nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Isso deve sair através daquilo que sai dos nossos lábios. Colossenses capítulo 4, verso 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quem nasceu de novo é nova criatura. Vai carregar o DNA do Criador na sua vida, ou seja, do reino onde ele nasceu. Criador e Redentor no seu coração. E isso será revelado pelo seu modo de falar. Meus amados, nós ensinamos as crianças desde pequenininha. À medida que elas vão aprendendo, vão crescendo, vão aprendendo a falar, e elas falam aquilo que os seus pais repetem, e desde as primeiras palavras como fala papai, fala mamãe, e gradativamente elas vão aprendendo, assimilando. E aí, depois quando começam a ter uma autonomia de falar, de repetir, seus pais têm o dever de corrigi-la, de ensiná-la, quando ela começar a falar coisas que não deviam, ou coisas que são inconvenientes. Da mesma forma, eu, você, à medida que nós crescemos no reino de Deus,
nós precisamos estar atento. O que é que tem saído da nossa boca? Lembra que nós já fomos ensinados, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ou seja, o idioma deste mundo pode ser um empecilho para o desenvolvimento da sua salvação. E nós precisamos estar atento a isso. É interessante que quando você, por exemplo, vê lá Filipenses capítulo 2, ele diz sobre o desenvolvimento da salvação, como nós já vimos em reflexão passada, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, verso 12 do capítulo 2. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então veja só a comparação, como e Paulo coloca isso em evidência. Murmuração, maledicência, contendas. É uma maneira de você deixar de ser irrepreensível, como diz aqui. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós precisamos prestar atenção nisso. Meu amado, julgue a você mesmo. Você tem sido cheio do Espírito Santo pelo seu falar, pelo que sai da sua boca, como nós vimos lá em Efésios capítulo 5? Ou tem entristecido o Espírito Santo, pelo que tem saído dos seus lábios? Lembremos, o poder da morte e também da vida estão nos nossos lábios, a maneira como nós falamos. Presta atenção em como você vive em casa, em como você age no seu trabalho, como que você age com as pessoas com quem você está se relacionando. Não permita que o idioma deste mundo faça parte do seu vocabulário, mas aprenda o idioma do reino no qual você nasceu e se tornou cidadão dos céus, falando com graça, de maneira que transmita vida àqueles que estão ao seu redor. Então, a reflexão de esse estudo são os empecilhos que podem gerar nanismo espiritual ou, como exemplo do alpinista, uma queda vertiginosa que, se a pessoa não se espatifou lá embaixo, vai ter que começar tudo de novo, escalar tudo de novo. Mas o nosso crescimento em Deus, mesmo que ele não seja assim tão acentuado, mesmo que ele seja só uma inclinação pequena, ele precisa ser constante e sempre para cima. Ele não pode sofrer queda. Então, esse negócio de ser como o elevador ou ioiô, né? Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, não faz parte da vontade de Deus ou de um crescimento normal. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver e a nossa trajetória, colocando-nos diante de Deus como cidadãos dos céus. Tem tantos outros pecadinhos que precisam ser limpos da nossa vida, mas esses três, imoralidade, ressentimento no coração e maneira injuriosa de falar, são extremamente relevantes, chama a nossa atenção, como a Bíblia nos chama a atenção,
para que nós nos tornemos cidadãos adultos no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você possa refletir sobre isso e aplicar diretamente esses valores na sua vida. O objetivo dessas reflexões é que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. Não é para olhar para outras pessoas, não, é olhar para dentro de nós mesmos e entendermos esse processo que nós já entramos. Nós encontramos a porta. Nós tivemos o novo nascimento. Nós tivemos o desenvolvimento da nossa salvação através disso que nós chamamos de crescimento. Nós entendemos a necessidade de estarmos no corpo, inseridos no corpo. Agora nós precisamos ter nossos olhos abertos para os empecilhos, ou seja, aquilo que pode gerar nanismo espiritual, impedindo o nosso crescimento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Espírito Santo esteja abrindo os seus olhos, o seu entendimento e que o seu coração esteja realmente inclinado a ouvir a palavra de Deus e aplicá-la na sua vida. Graça e paz seja sobre você. Amém.